Vamos resolver o problema da bobina de Helmholtz. Então, é uma configuração de espiras muito usada em laboratório para gerar um campo magnético controlado, onde você sabe a intensidade, a direção e o sentido. Mas vamos começar o problema de um pouco antes, o problema mais simples, o problema de uma espira circular por onde passa uma corrente I. Então, imagina que eu tenho uma espira circular, nós estamos vendo ela aqui no corte dela, então ela está aqui no plano perpendicular aqui à tela. Então, a corrente sai por aqui, dá meia volta, entra por aqui e dá outra volta lá para o... Então, a espira está aqui em corte. E eu quero calcular o campo magnético nesse ponto P, no eixo da espira, a uma distância Z do plano da espira. Bom, então vamos lá. Para isso, eu vou usar a lei de Biot-Savart, que exige que eu defina um elemento aqui de comprimento do fio, por onde passa a corrente, e um ponto localizado por esse vetor E. Então, ó, esse elemento dl, eu estou considerando esse elemento nessa bordinha aqui. É um elemento, então, que está... Imagina que você tem aqui o seu círculo, é um pedacinho que está aqui. Então, esse é o meu elemento dl, que aqui ele está saindo da tela. Bom, ele aponta para o ponto P através do vetor R. Então, repara que dl, que sai da tela, é perpendicular ao vetor R. Cuidado, esse ângulo alfa aqui não é o ângulo entre R e dl, é o ângulo entre R e esse plano da espira. Tá? Então, o ângulo entre o vetor R e o vetor aqui dl é 90 graus. Aí você imaginar, você tem um ângulo assim, por ele está virado simplesmente, mas esse ângulo não deixa de ser 90 graus. Muito bem, então eu tenho o produto dl vetor R, que vai gerar nesse ponto B, nesse ponto P, um campo dB. Repara que dB é perpendicular ao plano formado por dl R. Então, pela regra da mão direita, eu tenho que esse é o campo, a direção, o sentido do campo dB. Bom, esse campo pode ser dividido numa componente que eu vou chamar aqui de paralela e uma componente perpendicular a esse eixo central do problema. A componente perpendicular, repara que se esse elemento gera um campo para cá, o elemento simetricamente oposto gera um campo para cá. E eles vão se anular 2 a 2. Então, quando eu dou a meia volta completa, meia volta na minha espira, esses campos perpendiculares se anulam 2 a 2. Então, a minha resultante vai ser apenas a soma das componentes B paralela devido a cada elemento do comprimento do meu fio. Bom, pensando assim, então, vamos lá. Apenas o dB paralelo contribui para B, de forma, então, que o módulo do campo B resultante vai ser a integral de todos os elementos de campo magnético produzidos na direção paralela ao eixo. Bom, eu já sei do problema. E a direção do meu B final, então, é perpendicular à espira. E o sentido vai depender da corrente. Como a corrente sai por aqui e entra por aqui, então, pela regra da mão direita, ela sai por aqui, então o dedão aponta para o sentido do campo gerado, do campo magnético gerado. Então, vamos calcular aqui o módulo B. Bom, eu preciso saber, então, como escrever dB e depois como escrever o B para ela. Vamos substituir aqui algumas equações e já vamos ajeitar tudo aqui. Vamos lá. Então, o módulo campo final é a somatória, ou a integral, do efeito de cada elemento de campo paralelo ao eixo. Mas esse campo dB paralelo, se a gente voltar aqui na nossa figura, esse campo, essa componente aqui, nada mais é do que dB cosseno de alfa. Então, a gente escreve aqui dB cosseno de alfa. Mas o que é o dB? Pela lei de Biot-Savart, é μ0 sobre 4π e vezes o produto, o módulo do produto vetorial dLr. Então, dl vezes R
vezes o seno entre DL e R, lembra que eu falei que 90 graus aqui, dividido por R ao cubo. Então, eu estou executando o módulo dessa expressão aqui. De forma que, se eu substituo dB aqui, eu posso escrever que o dB paralelo, que é o que me interessa, é dado por μ0 sobre 4π, e dL, repara, eu tenho um R em cima, R3 embaixo, então vai dar 1 sobre R2. O seno virou 1, mas eu tenho esse cosseno de alfa aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Escrever cosseno de alfa e R em função de uma variável de integração. Então, trocar essas variáveis. Então, nesse caso aqui, ó, o cosseno de alfa, vamos olhar aqui, que pode ser esse, mas também pode ser esse aqui. Cosseno de alfa é esse cateto aqui, R, dividido por R'. Então, ele é Rão por R'. Mas o que é R'? R', por Pitágoras, é raiz quadrada de R' ao quadrado mais Z2 ao quadrado. Então, eu consigo escrever o cosseno em função de R' e R', e depois o R' em função de R' e Z. Substituindo cosseno de alfa e R quadrado aqui nessa expressão, eu posso escrever que o campo dB paralelo é dado por essa expressão aqui. Então, agora eu vou ter que integrar esse campo, onde esse elemento dL vai percorrer a minha espira desse ponto até fazer uma volta completa. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o meu campo, o módulo do campo que eu estou interessado é a integral desse campo. Então, essa integral é sobre todo o comprimento daquela espira, sobre uma circunferência. Mas repara que interessante, μ0 é constante, I é constante, 4π é constante. R', repara aqui, é o raio da espira, também é constante. E Z, altura que eu estou interessado do ponto P, também é constante. Então, tudo isso aqui é uma constante, de forma que essa integral fica muito simples. B igual a toda essa constante, integral de dl. O que é integral de dl? É a soma de todos os elementos de comprimento em que vai dar a volta completa na minha espira, ou seja, 2πr. Então, resolvendo B, eu tenho que o B, numa certa altura Z daquele eixo central, é dado por essa expressão. Então, esse é o campo magnético gerado por uma espira, uma volta apenas, por onde passa uma corrente I, uma volta de uma espira de raio R, por onde passa uma corrente I, nesse meio, vamos chamar de vácuo, tá, a uma altura Z do plano da espira. Bom, então já temos esse primeiro resultado e vamos começar a interpretar uma coisa interessante. Essa bobina, ela gera um campo, nós calculamos o campo aqui em cima no ponto P, a uma distância Z, nesse eixo. Mas esse seria o campo se eu pudesse calcular em toda a região em volta da minha espira. Então, se eu usasse a lei de Biot-Savart, eu poderia calcular todas essas direções e sentidos do campo. Tá? Não é trivial, mas é possível. Então, repare que essa espira de raio R por onde passa uma corrente I, pode ser vista, o efeito dela é o mesmo de um ímã permanente colocado aqui no centro. E quão intenso é esse ímã? A intensidade desse ímã é igual ao momento de dipolo magnético μ da espira. Opa, quanto vale esse momento de dipolo? Vale, conforme já calculado anteriormente, I vezes N vezes a área dessa espira. Então, o efeito final dessa espira é o mesmo de um ímã permanente. Se você aplica um campo magnético aqui em outra direção, essa espira tende a se alinhar com o campo magnético, ou esse ímã tenderia a se alinhar com o campo magnético. Então, por isso que a gente fala que o momento de polo magnético ele vai me dar a noção de qual seria o ímã equivalente a essa espira. Se eu trocasse a minha espira por um ímã permanente, qual seria o valor, a intensidade magnética assim, desse ímã? Ele seria descrito por esse valor aqui. Mas vamos continuar. Um problema que é continuação desse é o problema da bobina de Helmholtz. A bobina de Helmholtz tem esse arranjo aqui. Olha.
Então, essa figura mostra um dispositivo chamado bobina de Helmholtz, formada por duas bobinas circulares. Não é só agora uma espira, são várias espiras, várias voltinhas. Nesse caso aqui no problema, são 200 voltas nessa bobina e outras 200 voltas nessa bobina. Então, são duas bobinas, dois conjuntos de espiras circulares de raio R, separadas também por uma distância R. Essa é uma configuração muito especial, onde o raio da espira é igual à distância entre espiras. Então, vamos ver isso aí no finalzinho do problema um pouquinho mais. Bom, esta configuração, ele pergunta o seguinte, passando uma certa corrente aqui, qual que é o campo nesse ponto B entre as duas espiras? No eixo da espira, bem na metade, vamos usar uma distância R sobre 2 de cada plano de espira. Bom, então, vamos lá. Se as duas correntes passam nesse sentido, então o que significa? Pela regra da mão direita, dá para perceber que se a corrente faz esse sentido, o campo aponta para o lado que X positivo, tanto dessa espira, dessa bobina, quanto dessa bobina. Então, já sabemos que o campo magnético resultante, ele é nessa direção do eixo que conecta as espiras e apontando para X positivo. Bom, então vamos calcular agora o módulo. Para isso, vamos começar por essa dica aqui. Ó. Vamos usar o resultado do campo calculado a uma altura Z para uma espira. Acabamos de fazer esse problema. Está aqui o resultado. Só que o meu Z agora, a minha altura, vai ser R sobre 2. Então, se eu substituir Z por R sobre 2, eu tenho o campo de cada espira nesse ponto. Mas aqui, lembra, não tenho uma espira, eu tenho uma bobina com 200 espiras. Então, vamos fazer uma coisinha antes. Se uma espira gera esse campo, N espira gera N vezes esse campo. Os efeitos se somam. Se todas as espiras geram um campo magnético, o efeito de N espiras é a soma vetorial dos N campos magnéticos. Então, basta multiplicar por N a intensidade do campo que eu chamei aqui de BN. Bom, então esse é o campo de cada bobina. Mas se eu aplicar esse campo bem no centro ali, numa posição Z igual a R sobre 2, eu vou então escrever o seguinte, que o campo naquele ponto central, naquele ponto P, voltando aqui, ó, o campo no ponto P é a soma do efeito dessa bobina com dessa bobina. Estou escrevendo aqui, é 2 vezes o campo de uma bobina de N espiras numa posição R sobre 2 do plano da espira. Bom, fazendo aqui as contas, eu vou colocar aqui o R sobre 2 ao quadrado, desenvolvendo esse quadrado, tirando depois elevado a 3 meios, eu acabo escrevendo que esse campo é dado por 8N0I, 5 elevado a 3 meios. Nossa, de onde veio esse número feio? Vem daqui, ó, quando eu somar o R2 com o R2 sobre 4, vai dar um 5R2 sobre 4. Esse 5 elevado a 3 meios aparece aqui. Tá? Então, o campo resultante é dado por 8N0I, 5 elevado a 3 meio R. E repara que interessante, 8 é uma constante, N é o número de espiras de cada bobina, é uma constante. Mi0 é uma constante. O 5 a 3 meio é uma constante. E R é uma constante. Uma vez que você construiu seu conjunto de bobinas, você sabe quantas espiras você tem e qual que é o raio dessa espira. Então, todo esse termo aqui é uma constante que eu chamei de K. Ou seja, o módulo do campo magnético naquele ponto P, bem no meio da bobina de Helmholtz, é proporcional à corrente. Então, repara que se você aumentar a corrente, você aumenta a intensidade. Se você conhece as dimensões, as especificações técnicas da bobina, quantas voltas e qual raio, você sabe quanto vale esse K. Então, você tem um conhecimento total sobre qual que é o módulo do campo magnético no meio daquela espira. Ou seja, você conhece direção, sentido e o módulo. Então, você conhece todo o vetor B, vetor campo magnético. Bem? Então, nesse problema, substituindo os números, nós temos que ir lá no meio, então vai dar um campo de 8,78 microteslas,
na direção, que é a ligação que une o eixo das bobinas, e o sentido dado pela regra da mão direita. Então, repara que isso no laboratório é muito importante, porque você consegue experimentalmente, na sua bancada, vamos dizer, você pode fazer um experimento bem aqui no meio. Se você colocar algum objeto aqui dentro, você consegue aplicar nesse objeto um campo conhecido, aquela constante vezes a corrente. Você pode aumentar ou diminuir a corrente, inclusive inverter a corrente, que vai inverter o sentido do campo, e você sabe a direção. Sabe? Então, você conhece todo o vetor campo magnético nesse ponto. Então, você tem domínio no seu momento, ali na sua hora de fazer o seu experimento. Continuando um pouquinho mais, eu só vou citar, não vou executar, mas essa configuração em especial de que as bobinas estão a uma distância igual ao raio dentre elas, é uma configuração muito especial, porque o campo aqui é um campo muito estável. Tá? Se você fizer esse problema com S sendo uma variável e calcular a derivada do campo em relação a S, se você aumentar essa distância e ver como que isso varia, vai mostrar que esse ponto aqui é um ponto de derivada primeira igual a zero. E se você calcular a derivada segunda, também vai dar zero. Então, é um ponto de inflexão. É um ponto onde o campo magnético, ele, nessa região aqui, em torno do ponto P, em torno do centro, é um ponto estável, é um ponto, vamos dizer assim, onde o campo magnético, ele não é simplesmente uma linha fina, mas ele é como se fosse uma região cilíndrica, onde você sabe direção, sentido e intensidade do campo. Então, é uma região, é um certo volume dentro da bobina de Helmholtz, onde você pode executar o teu experimento. Ele é pequeno, concordo, mas ele existe e você pode fazer o seu experimento nesse pedacinho. Para provar isso, eu deixo aqui todos os cálculos com as derivadas, a primeira derivada, que mostra que a primeira derivada vai dar zero, e a segunda derivada também. Então, para quem gostar um pouquinho mais de cálculo, já tem uma diversão extra aqui com esse problema.